Olá, pessoal. Já tem alguém aí? Pati, cadê você, Patrícia? Maria Rodrigues, oi. Estão chegando, pessoal. Pati, me avise quando você estiver aí. Kátia, oi, Kátia, chegando. Tudo bom? Boa noite. Esperando Pati. Mariana, oi, Mariana. Esperando Patrícia entrar para a gente começar. Kátia, você fez falta na última vez, né? Você tem cadeira cativa? A última vez não estava presente. Sentimos sua falta. Patrícia Sarquis entrando. Michele entrando. Oi. Maria Helena Carrera, tudo bem? Estão chegando. Beta. Pati, pronto, Pati chegou aí. Deixa eu colocar ela aqui no circuito para a gente começar. Fátima entrou aí também. Paulinha, oi, Paulinha. Pati chegando aí. Meu Deus, Ô, eu tô precisando dessa personal stylist de cabelo também. os dois saindo, né? Tudo bom, Pati? Muito bom. Pessoal chegando aí, Olivia, oi, Olivia, Sara, ó, Sara hoje pôde entrar, ela quase nunca pode chegar. Tudo bem, gente? Vamos aquecendo aqui, né? Hoje é o nosso último encontro sobre esse tema que a gente vem trazendo, é a quarta vez, se não me engano, é a quarta parte, né, do tema geral, a Casa 7 no mapa astrológico, espelho, espelho meu, o que você me mostra que é meu? E hoje nós vamos falar dos planetas na Casa 7. Nós começamos falando dos signos, hoje vamos destacar os planetas. Vamos começar direto, logo, indo para os planetas. Eu vou começar falando de Vênus, e para falar de Vênus na Casa 7, eu trouxe o exemplo de Lupicínio Rodrigues, tinha Vênus na 7. Mas aí eu vou cantar para vocês uma música que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema e que vai ser super, na minha concepção, vai ser super fechante para a data de hoje, com tudo que eu e Paty vemos chamando a atenção de vocês do significado dessa Casa 7. Bom, deixa eu me afinar aqui. Pegar a cópia, porque se eu não me lembrar, tudo bem. Foi assim, eu tinha alguém que comigo morava, mas tinha um defeito que brigava, embora com razão ou sem razão. Encontrei um dia uma pessoa diferente, que me tratava carinhosamente, dizendo resolver minha questão. Mas não foi assim. Troquei essa pessoa que eu morava por essa criatura que eu julgava pudesse compreender todo o meu eu. Mas no fim fiquei na mesma coisa em que estava, porque a criatura que eu sonhava não faz aquilo que me prometeu. Não sei se é meu destino, não sei se é meu azar, mas tenho que viver brigando. Todos no mundo encontram-se em par,
Porque só eu vivo trocando. Se deixo de alguém por falta de carinho, por brigas e outras coisas mais. Quem aparece no meu caminho tem os defeitos iguais. Então, gente, eu estava com essa música na cabeça e disse, não, vou começar com ela, combinei com o Pátio, vou começar cantando. Mas por que eu destaquei essa dentre o vasto arsenal de música de Lupicínio? Porque essa música, além de mostrar que não adianta trocar de pessoas, é o que a gente vem batendo no sentido da casa 7, né, que é o espelho, não adianta trocar de pessoa que vem com as características parecidas, se você não se trabalhar e não buscar em você aquilo que você está buscando no outro. Então não adianta colocar expectativas no outro. E também porque essa música é interessante, porque veja que ele não coloca a questão de gênero. Então ele fala, encontrei uma pessoa diferente, troquei a criatura, e foi alguém. Então isso também chama a atenção, que a nossa casa 7, a construção de relacionamento, de vínculos amorosos e afetivos, é do seu departamento pessoal. E o amor, e a relação, e a construção de vínculo, não importa a orientação sexual. O que importa é você ficar feliz. E quem traz isso originalmente no sentido da astrologia, né, na casa 7, é o signo de Libra e o planeta Vênus. Lupicínio, que eu escolhi como exemplo de Vênus, eu não sabia isso antes de escolher a música, viu, gente? Não sabia o que eu queria escolher dele. Mas ele tem Vênus na casa 7, Vênus em Escorpião na casa 7, e a história dele é muito forte com esse Vênus. Vênus na casa 7 é bem localizado, porque está na área de relacionamento. Qual é a característica de Vênus? Buscar trocar, buscar conciliar, não brigar. Vênus precisa da relação, precisa do outro. Então, valoriza estar numa relação. Mas, se você coloca a expectativa do amor, do afeto, do envolvimento na outra pessoa, você sempre vai ficar buscando, como diz a própria música dele. E ele foi apaixonado por uma moça, ele novinho ainda, com 19 anos, se apaixonou perdidamente, achou que ia casar com essa moça, mas a moça desistiu dele porque ele era muito boêmio. Vênus em Escorpião precisa de intensidade. E ele era muito intenso. E ele próprio diz, em várias das biografias dele, que o pessoal fez, que a partir daí, as músicas dele foram muito motivadas por essa questão amorosa, que ele não superou tão cedo. Ele teve outros relacionamentos, mais tarde casou depois com 35 anos, mas ele não superou esse trauma inicial e diz na biografia que foram vários relacionamentos, as mulheres abandonavam ele. E a partir disso, desse abandono, dessa intensidade, porque o Vênus em Escorpião vai e volta, né? Você termina, volta, ou então você perde a relação porque você precisa se transformar e achar o seu lugar venusiano na sua vida e não na busca da outra pessoa. Então, aqui diz assim, numa das biografias, que na verdade ele foi constantemente abandonado pelas mulheres e buscou na sua própria vida a inspiração para suas canções, onde a traição e o amor andavam sempre juntos. Então, quando ele descobriu, ele era com 19 anos, era muito novinho, mas ficou traumatizado. Depois, quando ele já tinha uns 30 e poucos anos, encontrou com essa moça da juventude dele, que terminou com ele, casada. E ele ficou desesperado, ela ainda mexia com ele. E a tônica das músicas dele era conhecido como o cantor da dor de cotovelo. De tanto que bebe, ou ia de bar em bar, colocar o cotovelo no balcão para chorar as pitangas, chorar as mágoas do amor perdido. Então, Vênus na casa 7, você tem muita necessidade de se relacionar, mas é muito importante que você não entregue o seu amor e a sua paixão para outra pessoa esperando que ela vai te salvar.
Então ele acabou canalizando o amor para as músicas dele, que para quem conhece o Lupicínio, as músicas são muito passionais, que aí é a mistura de Vênus com o signo da casa 7 dele, que é Escorpião. Então eu quero chamar a atenção, porque eu vou passar para a Paty, ela vai entrar com Plutão, mas chamar a atenção que os planetas no nosso mapa, eles são como atores que dramatizam no palco da nossa vida nos assuntos mostrados pelas casas, né? As 12 casas no mapa. E onde você tiver o planeta no mapa de nascimento e o signo que tiver lá vai complementar a forma como esse ator vai se comportar, vai se mostrar naqueles assuntos. No nosso caso aqui, na casa 7, nos relacionamentos que nos interessam nesse momento. Então, Vênus é bem-vindo na casa 7, mas você tem que buscar um equilíbrio, não se jogar intensamente, achar que a outra pessoa vai ser a paixão e tudo da sua vida e desequilibrar a balança. Mas ele achou uma saída colocando a intensidade desse Vênus em Escorpião na qualidade das suas músicas, que falavam de amor, de perda. E até algumas delas como vingança, de vingança, né? E de ciúme. Ele foi o precursor Ele foi o precursor da sofrência, né? Isso! Isso. Essa música que eu falei, que eu cantei agora, eu acho que é da década de 50, se não me engano, pelo que eu li, em torno de 1952, né? Que aí foi quando ele fez essa música. Mas ele começou muito novinho. E é muito legal essa música, porque ela fala algo que a gente vem dizendo aqui, né, desde o início, que é a importância de você esgotar numa relação, olhar de frente, afinal de contas, a casa 7, a gente precisa olhar ela de frente, né? Da 1 para 7, e reconhecer que, reconhecer que ali tem algo que tem a ver com a nossa identidade, né? Para que a gente possa estar um pouco mais inteiro na relação, né? E não partido. E não achar que se a gente muda de parceiro, a gente vai resolver o nosso problema. Porque realmente não resolve, né? O padrão, ele volta. Então, que a gente possa aprender. Alguém está dizendo aqui, o vovô do Arrocha. Vovô do Arrocha é ótimo. É verdade, né? O vovô da sofrência, né? E assim, essa coisa da sofrência também, na casa 7, cada um vai sentir essa sofrência de uma forma, né? Mas, de qualquer jeito, a casa 7, ela inspira uma sofrência, se você não está inteiro, né? Se a gente não está inteiro, é aquela coisa que eu adoro da astrologia clássica, que chama a casa 7 dos inimigos declarados, né? Exatamente porque são inimigos que estão dentro da gente mesmo. Se a gente tem, como a gente vem batendo aqui, se a gente tem aquela natureza ali, aquela qualidade na casa 7, e a gente não reconhece como nossa e projeta totalmente no outro, a gente vai viver uma oposição, né? A gente vai viver uma gangorra, né? E uma guerra. Exatamente. Vai estar sempre nesse confronto com o outro, né? Podemos começar com Plutão? Pode, mãe brasa. Então, vamos lá. Vamos passar de Vênus para Plutão, né? Que é um planeta, talvez, eu acho que um dos mais difíceis de você viver, né? A relação, né? Porque, assim, eu estava lendo outro dia que Hades, né? Que é quem rege, que é Plutão, né? Ele só saiu 2 vezes do submundo lá, do mundo dele. Uma foi para dar um help aí em Hércules, com uma história, e a outra é para raptar Perséfone, para levar para o né? Então, essa eu acho que é uma primeira dica. Um Plutão de casa 7
onde a gente tem Plutão, é uma área onde a gente quer dominar, né? Onde a gente tem muito medo e a gente quer ter poder. Então, daí a gente já tira que não pode ser fácil, né? Inicialmente, enquanto você projeta no outro, porque você vai querer dominar na relação, né? Então, tem coisas... relacionamentos plutonianos são relacionamentos catalisadores de muita mudança. Exatamente porque Plutão, ele é a fênix, né? Que se transforma e que olha as feridas, que pega fogo e renasce das cinzas. Essa é a história da fênix. Então, eu sempre digo que relacionamentos com alguém que tenha um Plutão na 7, ou que tenha um Plutão em conjunção com a Vênus, ou um Plutão muito forte, vai ser antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da pessoa e depois da pessoa. Né? São marcantes. É muito marcante, né? Porque são relações que... toda relação exige ajustes, né? Mas uma relação plutoniana, ela é muito uma montanha russa. Ela uma hora está aqui, uma hora ela está aqui, e ela vai necessitando de ajustes. Tanto que acontece muito nas relações plutonianas afastamentos, términos e voltas, né? Exatamente para poder acontecer esses ajustes. E aí, se o dono do mapa, que tem o Plutão na 7, ele não reconhece a sombra dele, né? Ele não reconhece a visceralidade dele, ele não reconhece... Se é uma pessoa, por exemplo, muito racional, onde ciúme, traição, essa história da dominação, manipulação, e ela vai dizer, não, mas eu não faço nada disso. Isso não faz parte da minha vida, né? Então, se tiver uma lua em aquário, por exemplo, uma lua em ar, né? Que é mais racional, ela vai dizer, não, eu não faço nada disso. Isso não faz parte da minha vida. Mas, na verdade, essa sombra, isso que a gente chama de sombra, são sentimentos e emoções que foram reprimidas, né? E recalcadas em algum momento da nossa vida, na nossa infância, desejos que foram recalcados, e que é exatamente isso que acontece na relação plutoniana, né? Isso aparece, a visceralidade aparece, o medo aparece, né? E é muito comum que a pessoa exerça um domínio muito grande. Ou quem tem o Plutão na 7 exerce um domínio sobre o outro, ou o outro exerce um domínio. Então fica esse jogo, né? Existe um jogo muito forte em uma relação plutoniana, onde ora um domina, ora o outro domina. E também é uma relação onde tem, como é Hades, né? Onde tem muito fascínio. E eu sempre gosto de dizer que onde tem fascínio, tem escravidão, né? A gente fica fascinado, assim como o Narciso, né? O Narciso, ele é fascinado no mito de Narciso, né? Ele é fascinado pela sua própria imagem. Então, você fica fascinada pelo outro. E eu tenho entendido que você, na verdade, você fica fascinado por algo que o outro tem e que você julga que você não tem. Exatamente por isso você fica preso ali naquele encadeamento, naquela corrente, né? Naquele ciclo de manipulação e de chantagem. E isso acontece justamente por conta dessa fantasia de algo que você tem muito medo de perder, né? É muito comum nas relações plutonianas o medo de perder. Então, é uma relação que tem muitas chantagens, muitas vezes uma relação simbiótica, né? Difícil de você se desvencilhar. Que a gente escuta muito uma pessoa dizer, parece que não tem como eu sair disso, né? Não tem fim, eu não sei como sair. E aí, gente, é engraçado lembrar que Escorpião, né, que é quem rege Plutão, Marte também rege. Então, existe uma agressividade nas relações plutonianas, né?
Mas essa agressividade não necessariamente é uma agressividade física, né? Ela pode ser uma agressividade verbal, mas é algo que você, como aquela história da síndrome de Estocolmo, né? Você não consegue sair. É muito comum a gente escutar que numa relação plutoniana, por exemplo, quando as discussões são muito frequentes, o outro sempre vai encontrar uma forma de voltar àquele assunto. E a tirania continua, né? E se não tem fim, porque é um buraco sem fundo mesmo. E enquanto a pessoa não conseguir, quem tem o Plutão de casa 7, voltar para si e qual é a parte dela naquela sombra do que está acontecendo ali, vai continuar o sofrimento, né? E as chantagens. Uma coisa também que é interessante, né? Plutão fala do invisível. Plutão é o invisível. O Hades, ele tem a capa do invisível. Então, um Plutão na casa 7, reparem como geralmente são pessoas que não querem muito mostrar o outro publicamente, né? Então, ou a pessoa vai se esconder e exerce uma tirania, não quer participar de nada público com aquela pessoa, né? Ou ela aparece e não leva o outro, né? Por uma fantasia mesmo de que ela vai perder o outro, né? Mas o que aparece eu não quero sair, né? Ou milhões de outras coisas, adoece e termina não estando no social, porque a casa 7 também é uma casa do social. E onde a gente tem Plutão, a gente quer esconder. É algo que a gente sabe, né? A gente sabe. Podem olhar que onde cada um de vocês tem Plutão, a gente sabe que ali a gente tem muito medo, né? E por isso mesmo a gente às vezes não quer nem olhar para aquilo dali, né? Que mais? Qual é o grande medo, né? Se a gente for pensar, qual é o grande medo que tem uma pessoa que tem um Plutão de casa 7? É de ser traída, né? Ser traída, perder a pessoa, ser abandonada, ser excluída, né? Só que ela vive apreensiva, né? É uma apreensão o tempo inteiro da relação. Só que como ela não assume que ela tem esse medo, e existe geralmente pouca honestidade onde a gente tem Plutão, né? Que é quando a gente for falar daqui a pouco das saídas, uma das saídas é essa, você poder ser honesto em relação ao que você sente, né? E poder dizer para o outro sobre esse medo. Mas como a pessoa não fala do medo dela e fica apreensiva, né? Ela termina atraindo essas situações mesmo, de perda, de abandono, né? De ser excluída do outro terminar uma relação sem nem dizer por que terminou. É muito comum em relações plutonianas términos abruptos, exatamente porque é difícil de sair, né? É visceral, então como é difícil de sair, quando o outro encontra uma rota de fuga, ele vai-se embora, né? E são relações Nelson Rodrigues. Deixa eu falar aqui, mas também isso, mas também tem a questão de o risco, e normalmente acaba voltando, não com as mesmas pessoas, mas assim, o Plutão na casa 7 também traz isso. Você termina, acha que se livrou quando você quer de fato sair, e mais adiante você volta. Realmente é muito difícil. Porque a pessoa também acredita nessa fantasia de traição. É um pouco como aquela... e aí eu insisto que assim, o Plutão de casa 7, todos os planetas na casa 7 tem muito a ver com nossos medos e nossas vivências infantis, né? Então, assim, a gente tem aquela... Tanto que você vê que são pessoas que elas ou ficam procurando no WhatsApp para ver se descobre alguma coisa, né? Ou mesmo contrata detetive, ou vai lá olhar. Agora, o que é que acontece? Tem pessoas que elas são muito claras nisso,
muito verdadeiras nisso. Elas vão lá mesmo, elas exigem que o outro dê a senha, né? Dê a senha da internet e tentam convencer a gente quando vem fazer o mapa. Mas você não acha que o outro tem que me dar a senha dele? Que isso é justo? Né? Que eu tenho que saber o que é que o outro está fazendo, né? Mas a fantasia tem a ver com desejo, né? Então, como a pessoa que tem um Plutão no casa 7, ela muitas vezes tem o desejo de trair, o desejo de abandonar, e ela não consegue porque ela tá, o outro manifesta isso, né? Então, por isso que termina acontecendo, acontecendo as traições e acontecendo as perdas. Outra coisa, para a gente começar a fechar, existe muita tiranização, né, no Plutão de casa 7, uma guerra que ela pode ser, às vezes, quente e às vezes fria, né? Muito descompasso, às vezes um tá mais frio, o outro tá mais quente, né? Um quer discutir a relação, quer resolver, o outro não quer nada, né? É uma montanha-russa. Plutão tem muito a ver com a montanha-russa. E a pessoa não termina a relação porque ela precisa do poder do outro, né? Que esse poder, ele tem a ver, uma dica que eu acho, é assim, olhar para o seu próprio Plutão natal. Se você fosse relacionar com uma pessoa que tem um Plutão na casa 7, olha onde é o seu Plutão. Aonde você tem suas inseguranças e seus medos de perder, né? Então, você vai se relacionar com uma pessoa que tenha muito dinheiro, ou que tenha uma posição, né? Ou que seja uma pessoa que seduz muito facilmente, e você tem essa dificuldade de seduzir, ou de... outra coisa interessante, por exemplo, se você tem um Plutão de casa 3 e a sua questão passa pelo intelecto, por inseguranças em relação ao intelecto, e aí você vai se relacionar com uma pessoa que é intelectualmente, né? E aí você vai ficar presa a ela, porque é você quem dá o poder a ela, né? Você dá o poder achando que o outro sabe mais do que você, é melhor do que você, e que você só tem acesso àquilo ali se você tiver com ela. Então, eu acho que essa é a grande saída para um Plutão de casa 7. Olhar para o seu próprio Plutão. Para onde que você fica fascinado do outro. Concorda, Gi? Concordo. E tem casos, assim, literais, onde a pessoa do Plutão na casa 7, né, estou pensando no caso de uma mulher, só consegue assumir aquele Plutão, aquele poder, se o outro literalmente morre. Porque Plutão também simboliza morte e renascimento, né? Então, a pessoa lida tão mal com seu próprio poder, que projeta isso na escolha do parceiro, né, na casa 7, e que o outro acaba morrendo antes, e a pessoa se vê diante de uma situação sozinha, sem nada, que precisa assumir, e aí descobre seu dom e seu poder a partir de um momento de luto. Porque Plutão traz isso, né? Ou então a pessoa fica por trás manipulando o outro, né? Ela não assume o próprio poder, mas ela vira tirana ou manipuladora da força ou do poder do outro, para que o outro sinta ela como necessária e não a abandone jamais. Esse é o medo do Plutão, né? O medo de perder. Então, tenta fazer os acordos, que na verdade não são acordos, né? Porque é um tiranizando e outro tiranizado, um escravizando, o outro escravizado. Se não lidar bem cada um dos parceiros com o seu poder individual. Não é isso? É um par também que eu acho que funciona muito assim, um muito empático, né? Um com muita empatia, querendo estar na relação, e o outro, às vezes, muito egóico também, né? Muito narcisista, que se acha que é quem tem o Plutão, o dono do Plutão, né? Ele fica nisso, mas na verdade, a garantia dele é o outro. Sem dúvida, sem dúvida.
E eu digo muito que para Plutão, a gente tem que fazer uma pergunta para o dono do mapa. O que você está ganhando com isso? Porque a pessoa vem com que assim, eu não consigo sair dessa relação, mas a gente é apaixonado, mas sabe, quando briga, mas quando quer me tomar tudo, aí eu fico sem ter o que fazer, eu fico... né? E às vezes tem violência física também, mas o principal é a violência da sedução. Né? A violência do invisível. E aí, quando você desnuda o que está por trás daquele Plutão, a pessoa toma um susto. Aí você pergunta mesmo, né? Às vezes eu pergunto, o que você está ganhando com isso? Sim. A pessoa toma susto, está ganhando alguma coisa. Está ganhando, não está consciente dos próprios poderes, porque tem medo, e aí fica no dinheiro do outro. Plutão é dinheiro do outro, é o poder do outro. Ou então fica presa porque se sente insegura no seu poder de sedução, na sua sexualidade, aí fica presa no sexo do outro, no que o outro oferece de sexo, ou de prestígio. Então tem que desvendar. Quando não existe uma igualdade na relação, tem que desvendar por que você está preso na relação. Porque senão você fica dominando ou sendo dominado. Aí dá um descompasso. Tá dominado. Tá dominado. Tá tudo dominado. Posso ir para Netuno? Sim. Alguém perguntou aí se já tinha falado de Netuno. Acho que foi Larissa. Não, Larissa, vamos falar agora. Netuno na casa 7. Quem é Netuno? Netuno é um regente de peixes, é aquele planeta que simboliza, no bom sentido, o amor universal, a aceitação incondicional, não julgamento, não condenação, não violência, né? Acolhimento. Tem um outro lado, que é o desligamento, que é o isolamento, a necessidade de estar mais isolado, de estar mais em situações mais quietas. E o lado que a gente chama viajandão, né? Que é você sonhar, idealizar e ficar vivendo naquela nuvem, naquele sonho, saindo da realidade, quando a realidade não está de acordo com o seu sonho. Então, imaginem alguém com Netuno na casa 7 vai projetar, se não tiver esse Netuno bem trabalhado, ou seja, a pessoa pode ser um terapeuta, a pessoa pode ser alguém que trabalha com causas sociais, a pessoa pode ser artista, aí isso pode trabalhar com a mediunidade, que Netuno também representa a mediunidade. Então, se você trabalha com esses temas, de alguma forma você está diluindo a possibilidade de jogar esse Netuno com tudo em cima da pessoa que você escolhe para relacionamento. Mas sempre vai ter uma dose dessa expectativa ou desse sonho que você quer realizar através da sua casa 7. E aí, o que Netuno não gosta e detesta numa relação de casa 7? Uma relação de casa 7 tem que ser uma relação verdadeira, né? Você entra com você e o outro entra com ele. O que acontece? Você vai inteiro, você vai conviver, você vai tossir, você vai ter que ir no banheiro, você vai escovar os dentes, às vezes você está com dor de barriga, às vezes você está doente e o outro tem que cuidar de você, né? Às vezes você acorda uma cara inchada. Não dá para ser a princesa ou o príncipe o tempo todo. Netuno na casa 7 detesta o sapo, né? Quer ser sempre príncipe ou princesa e que a outra pessoa também seja príncipe ou princesa. Não aguenta, Netuno na casa 7 dificilmente aguenta uma relação de cotidiano. Então, o que acontece? Aqui eu estou me lembrando de 2 mapas que eu separei para falar um pouco, um de uma mulher e um de um homem, que tem Netuno na casa 7. Netuno na casa 7 não fecha relação nenhuma. Porque o que mantém a relação para uma pessoa de Netuno na casa 7 é o sonho e é a distância. É a imaginação e a fantasia que coloca em cima da outra pessoa. Então, se a pessoa do relacionamento é uma pessoa legal em alguma forma, pronto, acabou a relação, o dono do mapa, quando é na 7, vai ficar sonhando que bom seria se tivesse sido. Aí se apaixona hoje, mas a pessoa está indo embora para o outro lado do planeta e não vai nunca mais voltar. Puxa, que tristeza. Aí, ou então se apaixona por uma pessoa casada, que já está em outro relacionamento. Se apaixona por uma pessoa que está dividida em várias relações. Se apaixona por uma pessoa que pode gostar de você
mas espiritualmente, mas não tem desejo por você sexual. Tem sempre algo escondido, algo não revelado, que vai fazer parte do sonho de quem tem Netuno na casa 7, que ela precisa realizar. Se ela não realiza o sonho dela, ela vai sempre estar buscando alguém para realizar esse sonho. E esse sonho está distante. Então, muitas vezes, são pessoas que têm relacionamento escondido. E aí é interessante, Paty falou uma coisa de Plutão, que o Plutão na casa 7, a pessoa às vezes não quer aparecer na relação com a outra. Não tem nada para esconder, mas não aparece. Já o Netuno na casa 7, muitas vezes não pode aparecer mesmo. Por quê? Porque ele é casado. Eu sou outra na vida dele. Então, não pode aparecer, porque quem está aparecendo no público é a pessoa casada, né? Então, Netuno na casa 7 tem que ter cuidado, porque senão entra sempre no sofrimento. Entra na vítima, no sofrimento, no amor platônico, no amor espiritual. Nada errado com o amor espiritual, mas às vezes não consegue realizar. Ou então se apaixona por pessoas religiosas que fizeram um voto de não casamento. Sempre tem um impedimento, tá? Então, isso é do início mesmo da relação. Para todos os planetas na casa 7, inicialmente, a gente vive o lado da expectativa de que o outro vai trazer aquilo. Depois Sim. cai a ficha. Se você é uma pessoa que está trabalhando autoconhecimento, terapias, claro que logo, logo você vai perceber ou o desnível da relação, ou então porque você não era aquilo que você estava pensando mesmo, e você vai sair do relacionamento. Você vai ver que você se encantou. Netuno na casa 7, você se encanta com a outra pessoa. Porque Netuno é um encantador de sereia, né? O canto da sereia. Então você, aquela imagem, aquela coisa, ou porque a poesia, ou porque a música, ou porque a pessoa tem uma imagem muito impressionante, né? Seduz de uma maneira muito sutil, envolve de uma maneira sutil. E aí você precisa saber o que fazer com esse seu lado, né? A sugestão é trabalhar com esse Netuno, como eu disse antes, de ajudar em trabalhos filantrópicos, trabalhos sociais, trabalhos espirituais, ou então trabalhar no sentido na arte, que você pode jogar sua imaginação, né? Mas, no caso do mapa do rapaz, ele tinha a queixa da mulher, ele com Netuno na casa 7, e a mulher se queixava que ele não gostava dela direcionado para ela, a mulher dele, que ele tratava todas as amigas assim. Então ela se queixava que Netuno é um pouco assim, né? Netuno ama o amor, Netuno ama aquela situação que está trazendo o sonho. E aí, concretamente, aconteceu no relacionamento do casal se casar, literalmente falando, e morar junto, e o cara não desfez o apartamento dele. E aí, nessas horas do vamos ver, de menino chorando, fralda aqui, menino gritando, a casa, muita realidade que Netuno não aguenta, ele fugia para o apartamento dele. Em princípio, para ficar sozinho. Netuno precisa um pouco de isolamento, de calma. Mas só que ele não dizia para ela, ou se dizia, ela não acreditava. Netuno também traz essa ideia, para quem tem o Netuno na 7, de que pode estar sendo enganada. Claro que pode, né? O Netuno pode enganar mesmo, mas o importante não é isso, se o outro pode ou não te enganar. A questão é o que você espera e o que você projeta nessa relação. Uhum. Então, nesse caso, o cara ia, porque ele não aguentava muito aquilo, mas ele ia ficar sozinho, um pouco de solidão, um pouco de isolamento que Netuno precisa. E no caso da moça, Netuno na casa 7, ela projetava também uma pessoa perfeita, ideal, acabou casando com uma pessoa de projeção também, mas a saída dela, porque o casamento não durou muito, né? Porque acho que tinha um sonho, uma idealização, enquanto namoravam era uma coisa, que o Netuno na casa 7, às vezes a relação dura exatamente porque não tem a convivência. Quer dizer, então ela não é de casa 7 ainda. Quando vira a casa 7, morar junto, dividir coisas, lidar com problemas reais, a ficha de Netuno na casa 7 cai.
Então, no caso dela, o casamento não durou muito, porque tinha essa projeção. O namoro durou mais do que o casamento. Por quê? Porque tinha expectativa do que seria. Quando entrou no Vamos Ver, não dava certo. Mas aí ela canalizou também para os projetos sociais, para o trabalho de arte, que acaba sendo uma saída. Não tem como apagar isso do mapa, né? Eu disse no início que Netuno na casa 7 não fecha relação nenhuma. Então, quem tem Netuno na casa 7, se a outra pessoa não terminar de fato a relação, sempre corre o risco um dia de encontrar e ficar encantada. Porque o Netuno na casa 7 não deixou de amar. É o canto da sereia, né? É o canto da sereia. Canto da sereia. Eu fiquei pensando em Chiquinha Gonzaga. Não sei o mapa dela, não vi nada, mas assim, a história em si, né? Ela encantava um monte de gente, mas ela era artista, ela era ela era o próprio Netuno, não sei se na casa 7, mas um comportamento que ela não fechava nada, ela deixava sempre aberto com todos os paqueras, com todos os namorados, né? Ela encantava. Então, esse comportamento é um comportamento netuniano. E quem tem Netuno na 7 tem que ter cuidado com isso, porque está sempre jogando charme, e é um charme sutil, não é o charme de Plutão, como o Paty falou, o Plutão é mais denso e disfarçado. Netuno não, Netuno é aberto, chega, ou é através da música, ou da poesia, tem um encantamento que se você não souber lidar, você não sai da relação nunca. Você casa com outra pessoa, você tem filho, você muda de cidade. Quando encontra, mesmo que não vá, como a gente diz, para as vias de fato, o encantamento não acaba. Por quê? Porque a distância acaba mantendo, né? A distância acaba mantendo. Bom, Paty, para você. Lembrando aqui que Netuno é a oitava superior de Vênus, né? Então, eu acho que uma dica para quem tem Netuno na casa 7 é se encantar, né? Que a palavra é essa, é se encantar um pouco por si, né? Porque quem tem um Netuno precisa do encantamento, né? Tem muita coisa da contemplação, um Netuno de 7, né? Então, ele precisa contemplar a arte, né? Contemplar a foto, contemplar, né? Ele precisa contemplar. Sim. Então, talvez ele tenha que, do mesmo jeito que Plutão tem que se voltar para olhar a sua sombra, Netuno tem que olhar para o amor incondicional dele por ele mesmo, né? E o sem fronteiras dele mesmo, porque o Netuno ele é sem fronteiras, porque quando ele vai para a relação, para ele não ficar tão sem borda, né? Então, assim, tudo que o outro fala tá bom, né? O Netuno não tem muitas bordas, a gente de peixe, né? Então, eu acho que essa é uma dica boa. Na hora que você... E essa dica de trabalhar com o planeta, ela é maravilhosa. A dica de trabalhar com o planeta... Tem uma pergunta aqui do Chico Oliveira interessante. Faz sentido, Netuno na casa 7 pode ser a indefinição da figura que personificaria a casa 7? Sim, porque tem uma indefinição mesmo, né? Então, às vezes a pessoa também não sabe o que ela quer. Não sei se a pergunta de Chico é nesse sentido, mas tem sim. Às vezes você não sabe direito o que você quer, né? Não sabe a pessoa que você quer. Às vezes a indefinição pode estar relacionada também com a própria sexualidade, né? Não definiu, não sabe direito, quer se relacionar com hétero, com homo. Mas a questão principal é esse sonho, é essa névoa, né? Essa falta de clareza ou de definição, que eu acho que é uma palavra boa, do que você busca. Por isso a saída para essas vias de arte, de descobrir seu lado encantado, como o Paty falou, são importantes para você clarear e definir para você o que você quer para você e não levar essa fome toda para a relação. E principalmente saber que Netuno, ele precisa, como você falou, do isolamento, ele precisa do silêncio, né? Ele precisa do afastamento para manter a fantasia, né? Então, se uma pessoa que tem um Netuno na casa 7,
ela vai para uma relação onde ela quer salvar o outro e ela se coloca ali como uma pessoa que vai cumprir tarefas para salvar o outro e está ali todos os dias, não tem como dar certo. Porque é ela quem tem que ser a cuidadora de manter essa fantasia. Perfeito. Eu acho que é um pouco isso, né? Isso mesmo. Vamos para Pode passar para Saturno, Pato. Saturno, como ele já tem a ver com o tempo, né? Saturno é o Cronos, então eu acredito que Saturno seja assim a relação mais difícil de começar, né? E de engatar, né? E também mais difícil de sair. Depois a gente vai ver por quê, né? A história que me veio de Saturno é uma cliente minha que é jovem, que só tem 22 anos, muito bonita, né? Mas ela tem uma insegurança muito grande quanto a agradar, a ser aceita. Tudo palavras de Saturno, né? Agradar, ser aceita, ser aprovada, estar dentro dos critérios do outro, né? Então, você tem uma insegurança muito grande de se o outro vai... e de se esse outro que você escolheu, também, depois, se ele vai estar nos moldes, nos padrões do que é aceito socialmente, né? Do que é aceito, né? Então, assim, é de fato um portal. O início da vida, para quem tem Saturno na casa 7, eu digo que é um portal para você atravessar, né? Porque você realmente, eu acompanho, né? Eu acompanho uma adolescente e essa que já tem 22 anos, e que, assim, é muito sofrimento, porque você parte do princípio mesmo de que o outro vai achar que você não tem as qualidades suficientes. Então, manda uma mensagem para a pessoa e a pessoa demora de responder e ela está vendo, não me quer mais. É porque eu não cortei meu cabelo desse jeito, né? Eu estou falando assim, bem na adolescência ainda, o que acontece, né? Eu não estou legal, eu não estou às alturas, né, do outro. Então, tem um sofrimento quanto a essa aceitação, né? É um ISO 9000, o Saturno de casa 7, né? Tanto para aceitar o outro, né? Dizer ok, como também para se sentir que está sendo aceita pelo outro. Então, qualquer intervalo que o outro dá de resposta, né, à demanda, a pessoa interpreta como não me quer mais. E aí se cria, em vez de dizer ao outro, né? Porque assim, aquilo que Gisele falou, casa 7 é uma casa de acordos, né? Precisa falar para o outro como você se sente. E você próprio precisa saber qual é o seu limite, quem tem Saturno na casa 7. Então, uma coisa que acontece muito com Saturno de 7 é não se relacionar, ficar só mesmo, né? Dizer não, eu não preciso do outro, eu sou autossuficiente. Você vê muito esse discurso, né? Mas, na verdade, tem muito medo. A grande fantasia de um Saturno na 7 é ficar só para sempre. Né? Ninguém vai me querer, eu não vou ser aceita por ninguém, eu não estou dentro dos critérios de ninguém. Aí, quando a relação acontece, né? Quando a relação acontece, é uma relação saturnina, né? Uma relação onde você vai fazer muito investimento nela, né? Investimentos de toda a ordem, da ordem emocional, da ordem de construção. Então, geralmente, são casamentos onde se constrói muita coisa. Vamos pensar que Saturno tem muito a ver com máscara também, né? Com a reputação social. Então, muitas vezes se constrói muitas coisas para agradar ao outro, né?
para se chegar. Então, assim, tem que ser aquele parceiro que seja, que tenha algo para lidar, né? Que tenha algo para você construir com ele. E aí eu acredito que seja exatamente por isso que é difícil de sair também, né? Porque desmanchar uma relação saturnina, claro, são pessoas que são extremamente comprometidas com a relação, né? Que investem muito, mas Saturno tem uma tendência à cristalização. Se você, por exemplo, a ficar na relação que já não tem mais sentido, né? Que já não lhe dá mais prazer, que já não é mais uma relação que você acha interessante, mas envolve tantas coisas, né? Envolve divisão de apartamento, envolve construções que você fez ali e principalmente a dificuldade no social, de você não ser mais uma pessoa casada, né? De você. A gente não pode esquecer, Saturno tem a ver com as máscaras, né? Saturno tem a ver com as máscaras que a gente coloca. Oi. Sim. E tem uma questão kármica também, né? Saturno na 7 traz muito essa questão antiga, que pode haver uma questão kármica ali na relação, quer dizer, pode ter uma dívida anterior de outras vidas, e o que acontece é que alguém sempre vai se sentir em defasagem, né? Aí o Chico está perguntando uma coisa aqui de novo, se a gente percebe que esse Saturno de 7 se manifestando como eterna insatisfação dos relacionamentos, nunca há um abastecimento do que o outro demanda. Sim, porque tem essa questão, Saturno cobra demais, né? Saturno na 7, você pode ter se casado com o trabalho, e aí o outro se queixa que você não tem tempo para a relação, está envolvido com o trabalho. Mas eu queria destacar, não como negativo, mas como positivo, em vários casos, dessa questão do kármico, porque tem pessoas que têm, de fato, uma dívida, digamos assim, com o outro, né? E entra com esse Saturno na casa 7 como o pai, no sentido amplo da palavra, como o protetor, o provedor, o que vai organizar aquela relação e que está cuidando com algo, não vou dizer prazeroso para Saturno, mas algo da sua responsabilidade, né? Com tranquilidade. Conheço alguns casos assim, que você olha, que você vê, tem o lado social, que você falou, mas aí nem sempre a outra pessoa também quer uma vida social intensa. E aí você casa e se adequa numa casa 7 com um Saturno conciliador, vamos dizer assim, né? Claro que um pode fazer o papel do filho e outro o papel do pai, né? Sim. Ou fazer esse revezamento. Um cuida, depois o outro cuida. E aí, não sei se o que o Chico pergunta, se teria necessariamente uma insatisfação dos relacionamentos. Porque aí vai depender de muitos outros aspectos do mapa, né? Depende do que você sente desse Saturno. Diga. Eu acho que depende de você ter... Eu acho que essa resposta de Chico, eu acho que depende, no meu ponto de vista, assim, de você ter consciência de algumas coisas. Primeiro, de que a casa 7, o parceiro pode... casa 7, Saturno é fazer só, Saturno é ser só, né? Então, se você tem um Saturno na 7... Saturno é o eremita, então existem muitas cobranças numa relação saturnina e muitas vezes das cobranças, e sim, tem uma insatisfação muito grande e precisa você saber, como aquilo que a gente falou no início, que a casa 7 é o lugar de você se pôr e o outro levantar. Então você vai dar estrutura ao outro para que o outro possa devolver essa estrutura a você, né? Acontece que isso não é simples, porque o que a gente vê que acontece é que quem dá a estrutura, e aí a estrutura não tem a ver só com estrutura financeira, mas tem a ver com estrutura emocional, tem a ver com estrutura intelectual, com segurança intelectual de você poder estar nas coisas, com segurança também. Às vezes, por exemplo, você se casa com uma pessoa que tem uma insegurança social muito grande e você vai ser o
o estandarte, o porta-estandarte daquela pessoa mesmo, né? É por sua causa que ela vai e que ela enfrenta as coisas. Mas eu concordo com ele. Eu acho que existe uma insatisfação muito grande. Eu concordo que existe uma insatisfação se você não reconhece que Saturno você tem que fazer o seu valor, seu próprio valor. Você não reconhece o seu valor, porque aí você se sente sempre diminuída pelo outro. Eu acho que o Chico colocou bem no sentido de que o nativo, se não se trabalhar, vai sempre se sentir faltando algo. Sim. Que o outro não vai complementar. Se bem que isso é para qualquer planeta na casa 7. Ó, a gente tem só 4 minutos, tá? E eu acho que a gente falou dos principais, dos mais, entre aspas, mais pesados. Tem Urano, Júpiter, Marte, né? Mas, assim, Urano, eu vou dar uma pinçadinha só em Urano, que Urano traz essa necessidade de liberdade, o Júpiter também, mas Urano, principalmente, na 7, pode trazer casamentos anticonvencionais. Anticonvencional é anticonvencional, ou porque a sociedade, aquele grupo não aprova, ou então aqueles casamentos que assim, cada um mora na sua casa, ou casamento onde um viaja e deixa a pessoa livre, porque o dono do mapa com Urano na casa 7 quer liberdade, mas pode valorizar a relação. Então, quer uma amizade, quer uma parceria, um companheirismo, mas não quer que pegue no pé. Tem uma pesquisa, que eu não vou lembrar a fonte, que mostra que as mulheres dos comandantes, os pilotos de avião, em geral, tinham Urano na casa 7, porque eles voam por ano e elas ficavam livres. Às vezes até se encontravam, faziam um grupo de amigas, né? Todas as mulheres dos comandantes, mas tinham uma vida mais livre, não tinham o marido o tempo todo. A casa 7 não vai ser uma casa tranquila, com Urano lá. Mas se acaba a relação, também pode ser um corte repentino, né? E a relação pode virar amizade depois. Não sei se você quer dar uma pincelada do Júpiter, que a gente tem que fechar. Não, eu prefiro falar mais de Urano, que Urano também, assim como Netuno, precisa desconectar, né? Precisa desconectar para poder voltar. E é muito interessante a gente aprofundar só um pouquinho, que se você tem um Urano na 7 e você vai para uma relação achando que você vai ficar naquela relação formal, quadradinha, né? Que seja, não importa se é uma relação hétero, homossexual ou de qualquer tipo, não importa isso, né? Porque é isso, o outro vai chegar, você vai dar o chinelo, né? Aí a pessoa que tem um Urano na casa 7, que não se compreende, como a gente diz, né? Não se compreende, fica querendo que o outro fique preso dentro de casa, né? Então só pode dar... Não pode ser anticonvencional. Anticonvencional. Então, a gente vai encerrar, porque eu não gosto que acabe sem a gente terminar de falar. Novembro a gente está de volta com outro tema. Pesquisem mais sobre a própria casa 7, né? Mas lembrando que nenhum planeta lá pode ser jogado na conta do outro. Você tem que decodificar qual é o planeta, o que você busca na relação do outro, para você descobrir em você qual é a sua versão daquele planeta e tocar para frente para ver se a relação anda de uma forma mais equilibrada, né? Daqui a pouco vai estar aí no IGTV e mais tarde eu coloco no YouTube. Gente, obrigada. Pati. Tchau. Até a próxima, gente. A live fica salva, assim. Vai pro IGTV já, Chico. Tchau, gente. Tchau.